Bom dia, gente. Veja só, nós vamos aí hoje para o quarto capítulo de artes, né? Eu guardei esse capítulo que eu queria que a gente vivenciasse na sala, mas como não deu, né? Então aí o quarto capítulo é Era uma Vez. E o capítulo ele vai tratar da contação de histórias, né? A prática, a criação, a narração dessas histórias. O para iniciar diz o seguinte: o que o grupo de crianças está fazendo na ilustração? Então eles estão ouvindo histórias, né? Estão em uma roda de histórias, aonde estão apreciando histórias. Aí diz, você já experimentou contar uma história? Como foi? Então, com certeza, cada um da gente tem essa experiência de já ter contado uma história. Algumas vezes você assistiu a um espetáculo de contação de histórias? Qual? Então, essa daí é uma resposta pessoal, onde nós iremos argumentar, né, em uma videoconferência de artes, onde nós vamos socializar os exercícios e argumentar. Na página seguinte, que é a página 26, aí diz o seguinte: a arte de contar histórias. Então, essa arte de contar histórias, né, é uma arte milenar, ela não é uma arte de hoje. E as histórias e os livros é um caminho encantado para conhecer e imaginar o mundo. O que é que envolve essa arte de contar história, não é isso? É preciso conhecer os personagens, conhecer a história, que no caso é a sequência, né? Que se chama de enredo, que o texto destaca aí. Conhecer os conflitos, o tempo, o local onde ela acontece. As histórias, elas podem ser contadas, né, em modo falado e em modo escrito, e apresentam formas diversas e características diferentes, né? Porque a história, ela pode ser conto, ela pode ser lenda, ela pode ser fábula, entre outras, ok? Então, vocês vão fazer a leitura mais aprofundada desse texto aí. E quando chegar na página 27, você tem o Fazendo Arte. Esse Fazendo Arte faz uma proposta da gente encenar, né? Fazer uma contação de história com os elementos cênicos. Então, esse Fazendo Arte nós vamos fazer na videoconferência, tá certo? Porque ele pede que seja em grupo, então nós vamos fazer de forma individual, certo? E mais à frente eu explico aonde ele vai entrar, mas ele vai ser na vídeo. Aí aqui você tem a arte em casa. Então, essa arte em casa, onde diz que histórias podem ser criadas com base em variadas fontes de inspiração, e uma delas é a imagem. Você vai escolher uma dessas imagens a seguir e vai inventar uma narrativa. Invista na elaboração dos personagens, na descrição do local onde acontece a história e na estruturação dos acontecimentos e conflitos dessa narrativa. Então, você vai escolher uma dessas 3 imagens aqui e vai fazer aqui uma narrativa, né? Vai contar um trecho de uma história sobre ela, descrevendo a imagem, descrevendo os seus personagens, tá certo? Aí, esse arte em casa. Na página seguinte tem inventando e contando histórias. E aí, quando a gente inventa uma história, né, a gente usa a nossa inspiração e relata os fatos que já aconteceram, né? Assim, a história geralmente ela apresenta os fatos que já ocorreram. E aí a gente pode até misturar elementos da realidade com a imaginação. Podemos utilizar vários mundos e personagens para construí-las, né? Que personagens esses? Os alienígenas, fantasmas, princesas, dragões, gigantes e muitos outros seres
imaginários. E existem também muitas possibilidades e muitos tipos de história. A forma que pode ser contada, porque pode ser uma história de amor, pode ser de aventura, de mistério, de amizade, de terror, né? Aí você tem a imagem de uma menina inventando uma história. E as histórias que ainda serão contadas e inventadas podem nascer durante a experiência de uma viagem, com base em um sonho, uma situação curiosa que alguém criou ou contou, né? E os escritores e dramaturgos também utilizam essas experiências de vida nas suas narrativas. Nessas experiências é o que inspira eles a escrever. Eles precisam estar sempre abertos e dispostos a conhecer as novas conversas com as pessoas, a pesquisar crenças, hábitos, lendas de outras culturas e a manter sua imaginação ativa. Aí o texto traz a questão da definição de dramaturgo, que são escritores que se dedicam a criar peças teatrais, e de crenças, que caracteriza o ato de crer ou acreditar em algo. Depois você ainda tem o que saber mais, então você faz a leitura de toda a página. Na página 28 diz o seguinte: escrever uma história e depois contá-la a alguém torna uma narrativa ainda mais divertida. Vamos experimentar? Então, você vai escrever aí a sua história, vai criar uma história que seja de amor, que seja de terror, tá certo? Então você vai criar toda uma história e você vai apresentar no dia que eu marcar vídeo de artes, você apresenta essa sua história que já está praticando o Fazendo Arte, onde pedia que a gente criasse uma história, certo? Então você faz a sua história. Não quero que escreva 3 porquinhos, chapeuzinho, não. É a sua. Crie sua história. Esse regionalize, você faz a leitura, né, que ele está informando que uma das peças mais famosas é a do Alto da Compadecida, que é do autor Ariano Suassuna, tá certo? E quem quiser pode até acessar a peça ou o filme, quem ainda não conhece, porque é uma peça bem conhecida, certo? Então, você lê o Regionalize e, se quiser se aprofundar nele, pesquisa o filme ou a peça em si, O Alto da Compadecida, que é uma comédia, né, uma narrativa do Nordeste. O escritor ele exalta a umidade e a denúncia dos abusos de poder de uma maneira bem humorada, assim. Esse cri-cri aí, onde diz que vamos experimentar contar histórias inventadas, você vai realizar na vídeo, porque você vai apresentar a sua história que você inventou, certo? Vem aí, para terminar, o Arte em Casa, que diz, como vimos anteriormente, uma história ela pode ser contada de várias maneiras, porém, para que ela continue sendo contada por muitos e muitos anos, é preciso registrá-la, seja em forma de livro, de vídeo ou de música. E aí ele pede que você relembre todas as sensações de quando e experiências, né? Sensações e experiências de quando você estava lendo os textos, produzindo a sua história, e que você faça um registro, faça um desenho, um vídeo, certo? Ou desenho, ou vídeo, ou música, qualquer outra maneira que encontrar, e traga esse registro para compartilhar com a turma. Então, aí fica ao seu critério. Se você quiser fazer um pequeno resumo, né, contando um pouco da importância do contar histórias, né, do ler histórias, tá certo? Você vai colocar aí as suas emoções sobre esse capítulo, Era Uma Vez. Aí você quer escolher a forma, se quer em música, se quer em vídeo, se quer em resumo, certo? Na página seguinte vem o relembrando, que você vai completar
levando em conta que não é apenas do capítulo 4, é de todo o módulo, né? Então tem aí pedindo sobre cores primárias e secundárias, sobre cores neutras, as cores quentes, as cores frias, que a gente estudou, né? Vem aí pedindo sobre monocromia, né? Vem aí a questão da partitura musical e vem aí os sons que são apresentados nas partituras e, por fim, vem pedindo que você fale um pouquinho sobre as histórias contadas, certo? Então, você realiza tudo, né? Um capítulo simples, faz a leitura dos textos, produz a sua história, espera o momento que nós iremos socializar a história e socializar a questão das respostas dos exercícios e fazer a autoavaliação. Assim a gente termina a artes também, né? Faltando agora só essa questão da socialização, que é importante. Então, realizem essas atividades e mais tarde a gente se encontra para a socialização das questões de língua portuguesa, certo? Tenham um ótimo dia, né, para realizar as atividades e até logo mais.